Boa noite! Boa noite que eu tô gravando à noite, mas eu quero te convidar para mais um capítulo. Prepara o teu caderno, eu tenho esse aqui, que eu ganhei uma pastora muito especial quando eu comecei a caminhar com Jesus. Ela me deu essa capa e agora eu troquei o caderno e eu tô fazendo um para esses dias. Então, você que começou agora, nós estamos começando hoje oficialmente, mas se você entrar depois lá no canal do YouTube, que vai ficar para lá, prepara um caderno, uma caneta, uma Bíblia, e esse livro não existe ainda em outras publicações, por isso que nós estamos fazendo esse canal, para que você seja abençoado como eu estou sendo. E tira um tempo com Deus, oração, jejum e a leitura da Bíblia, além de escutar o livro, que eu tô sendo um canal para você, que essa semente frutifique no teu coração. Agora bora pro capítulo 1. Vou guardar meu caderno aqui, agora vamos ler. Disse-lhes, volta, o capítulo 1. A minha força vem do Senhor. Disse-lhes mais, eu vou ler o versículo, Neemias 8:10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Fecha parênteses. Agora vamos começar a leitura da Escritura. Vamos lembrar o contexto no qual essa palavra foi dita. Neemias viveu durante o período pós-exílio, quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico e reconstruíram Jerusalém. Neemias não havia voltado para o seu povo, para Jerusalém, ele ficou lá na Babilônia. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia e recebeu notícias sobre a sua situação de Jerusalém e suas muralhas destruídas. Então ele estava lá, ficou sabendo que o povo que voltou dessas notícias, que as muralhas estavam destruídas. Agora eu vou ler, ela separou um trecho aqui da Bíblia, Neemias 1, de 1 a 11. Então a gente vai ler o pedaço da palavra agora, para vocês entenderem o contexto. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu, Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, mas temos guardado os mandamentos. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, ainda
Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então aqui, fecha parênteses, ele estava intercedendo pelo povo de Israel assim que ele soube que o pessoal estava lá miséria lá e com as muralhas destruídas. Neemias recebeu a notícia do seu povo e se derramou diante de Deus, pedindo perdão, misericórdia e direção. Ele era apenas o copeiro do rei, um homem simples que, mesmo cativo, longe da tua terra, continuou manifestando da alegria do Senhor. Ela vai ler mais um trecho aqui, Neemias, capítulo 2, de 1 a 4. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei percebeu que ele estava para baixo. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei: orei ao Deus dos céus. Neemias 1, fecha o parênteses, Neemias 2, 1, 4. Então ele tinha intimidade com Deus, ele era um bom copeiro, ele tinha que tomar ali antes de servir o rei, caso tivesse alguma coisa envenenada, ele dava a vida dele, né, protegendo o rei. Então o rei percebeu que ele estava para baixo, perguntou, voltando aqui: eu nunca antes estivera triste diante dele. Estas foram as palavras de Neemias. Enquanto ele serviu ao rei, a alegria do Senhor era a sua força, até que o próprio Deus permitiu que lhe viesse uma tristeza que se manifestaria na libertação do povo de Judá. Neemias cumpriu sua missão com excelência, reconstruiu os muros de Jerusalém para proteger seu povo. Uma cidade sem muros, naquela época, era uma cidade vencida e à deriva diante dos seus inimigos. Quando Jerusalém estava protegida, seus muros levantados, Esdras, o sacerdote e escriba, ajuntou o povo para ler o livro da lei e depois da palavra começaram a chorar. Agora ela vai mais um trecho da Bíblia aqui, que é Neemias 8, de 9 a 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aquele choro, fecha parênteses, aquele choro foi gerado por um arrependimento espiritual genuíno no coração deles, por não saberem com avidez a palavra, entristeceram-se, porque não se achavam dignos de viver tudo o que foi dito. Todavia, Deus, na sua infinita graça, manifestou-se a eles através da vida dos levitas, que ensinavam todo o povo e os manda de voltar para casa, comer, beber e ainda dividir com quem não tinha nada. Não fiquem tristes, foi essa a ordem, pois a alegria do Senhor é a força de vocês. Como o ensino da palavra tem o poder de transformar vidas. Aí vamos ler mais um trechinho. Neemias 8:12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Fecha aspas. Aqui também entendemos o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também o que Deus nos ensina em Romanos, como ouvir se não há quem pregue.
O choro daquele povo foi transformado numa alegria que alimentou outras vidas. Ou seja, a revelação da palavra não lhe condena para gerar tristeza no coração. Ela lhe liberta para gerar alegria, que é fruto do Espírito. Aquela que não vem de circunstâncias, mas vem do Senhor. A nossa alegria não pode ser definida por nenhuma circunstância, porque é fruto do Espírito Santo. Não se condene porque tem as coisas deste mundo e não tem alegria. Nada que o mundo oferece, nada, nem coisas boas ou ruins, podem determinar a plenitude de vida que Deus tem para seus filhos. Somente Ele pode fazer isso. Durante muitos anos, o diabo me prendeu, isso é testemunho dela, me prendeu de uma maneira cruel. Eu tinha sonhos nos quais eu via a minha vida sem o meu marido e sem a minha família. Era algo terrível. Via-me numa situação de miséria, divorciada e ainda cuidando de um pai com Alzheimer. Quando acordava, começava a me culpar. Achava que aqueles sonhos vinham de Deus, que me cobrava ter mais gratidão no meu coração. Hoje eu sei que o Senhor não cobrava nada, porque não podemos oferecer nada para Ele. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esses sonhos eram do diabo, para roubar a minha alegria e, consequentemente, roubar minha gratidão. A gratidão que ele quer roubar de nós não é com relação às coisas materiais, mas aquela gratidão que ignora que Jesus morreu por nós. O diabo quer nos roubar a alegria da salvação, pois quando perdemos a alegria da salvação, ignoramos a obra da cruz. Vamos continuar. Eu escolho ser feliz porque fui salva. Pela fé, eu me tornei filha de Deus. O Espírito Santo habita em mim. A alegria do Senhor é a minha força. Além de ouvir, escolhi aprender e a obedecer a tudo que a palavra me ensina sobre a minha salvação. Ela não depende de lugar, não depende do que eu tenho e muito menos do que eu já fiz ou ainda vou fazer. Eu fui salva pela fé em Cristo e isso é uma graça de Deus na minha vida. Não existe nenhum mérito, porém a salvação é o favor do Pai sobre mim. A alegria do Senhor veio de graça, visto que é um fruto do Espírito. Contudo, ela flui de dentro de mim, porque Ele habita em mim. Não acerca do que nós temos, é sobre quem Ele é e escolheu fazer em nós e através de nós. Prepare-se para a jornada mais linda da sua vida. Agora é com você e comigo. Pela fé, você pode esperar o poder de Deus vir e transformar a sua vida. Será de dentro para fora. Por isso, tire os olhos de tudo que está ao seu redor e nos próximos dias, não tire os seus olhos dos olhos de Jesus. Ele está com você. Aqui, nesse livro, tem um espaço que é para refletir, para meditar e para escrever aqui a sua oração. Então, como vocês não têm o livro, vão escrever no caderno o que Deus falou com vocês e o que vocês querem, né, entregar para Deus. Para refletir, quais pessoas você culpa por causa das suas tristezas que criaram raízes no seu coração e roubaram a sua alegria? É para pensar isso aí. Você pode, pela fé, perdoar cada uma delas e declarar que o diabo não vai mais usar ninguém para roubar a sua alegria? Você consegue fazer isso? Então, eu vou depois escrever no YouTube embaixo essa parte aqui para você copiar essa pergunta para você meditar sobre no teu caderno, tá? E para meditar nessa entrega, nessa oração, Salmos 28, 1 a 9, para você ler. Nem tá aqui para eu ler, porque você vai pegar sua Bíblia a partir de hoje e começar a tomar da água da fonte da vida, comer da palavra de Deus. E aí você vai escrever o que você quer fazer. Eu perdoo fulano, eu me sinto culpada por isso que eu me perdoo também. Uma vez eu fiquei no processo, logo que eu tinha aceitado Jesus, buscando quem eu tinha que liberar perdão, porque eu tinha entendido que perdoar é o nível 1 para você subir no espírito, né?
E aí eu assim, Deus, quem tem que perdoar? Fulano, perdoa fulano, tá. Daí, no momento de oração, veio um insight do Espírito. Você tem que perdoar você. E aí eu tive que liberar perdão pra mim. E como foi difícil. Porque quem me conhece, eu tenho um perfil muito autocrítico, muito perfeccionista e controlador. Isso era a Amanda antiga. Glória a Deus, tô caminhando pra voar. Então, eu tinha muita autocobrança. E a gente tem que se perdoar. A gente tem que aprender que a gente vai falhar e que a gente tem direito de errar, porque a gente tá aqui com o coração extremamente voltado para esse mundo que tem que parar com isso. Então, eu te convido a fazer essa reflexão. Quem você tem que perdoar, quem você tem que pedir perdão e como você, o que você tem que se perdoar e o que você tem que liberar isso aí com você também, tá bom? Um beijo, até o próximo capítulo. Deus abençoe.